Meu nome é Sérgio e o relato que vou contar aconteceu há muitos anos atrás, por volta de 1988, quando eu era um soldado da Polícia Militar. Este fato aconteceu quando eu estava trabalhando no 1º Batalhão, bem no fundo da Zona Sul de São Paulo. Naquela época, havia poucas viaturas para atendimento de ocorrências. Eu estava escalado em um veraneio junto com mais 2 policiais. E como eu era o mais novo da polícia, fiquei no banco de trás. Entramos de serviço às 22 horas. Corria tudo normal. Fizemos algumas abordagens. Seguimos pela conhecida avenida Senador Teotônio Vilela, sentido Aparelheiros. Chegamos no final da avenida e já começava uma estrada de terra que parecia não ter fim. Eu estava com fome, pois não havia me alimentado. Mas a minha esposa havia preparado alguns lanches que estavam em minha mochila. Tive algumas vertigens por causa disto, mas aguentei firme. Seguimos em frente e havia poucas casas por lá, e muito mato dos 2 lados da estrada. O tempo foi passando e estava tudo tranquilo. Até que por volta da meia-noite, percebi um certo nervosismo no colega da frente, o cabo que era o encarregado da viatura. O mesmo parecia inquieto e suava muito. Abria e fechava o vidro da viatura e resmungando muito. Achei estranho, mas fiquei quieto, pois era novato naquela guarnição. E por coincidência, os policiais eram irmãos gêmeos. Bem, estávamos próximos de Embura, local distante da base, a mais de 30 quilômetros, e o rádio da viatura já não pegava mais sinal. Somente ouvíamos o Copom falar bem baixinho de vez em quando. Eu comecei a anotar algumas placas de automóveis roubados, informadas pelo Copom. E de repente, o cabo começou a se contorcer no banco. Eu perguntei se estava tudo bem, mas ele deu um grito. E em seguida, percebi que as suas mãos se esticaram e apareceram pelos e garras. Eram pelos negros que cresciam em todo o seu corpo. A sua cabeça começou a se deformar e as orelhas ficaram pontudas e longas. A boina caiu da sua cabeça. Eu a peguei apressado e fui devolver, mas fiquei petrificado com a cena. O cabo havia virado uma espécie de animal meio humanoide, com a cara semelhante à de um cachorro, com garras e orelhas grandes, um focinho comprido, com enormes dentes. Estava babando por todo o banco da viatura. Olhei para o motorista e ele calmamente continuou a dirigir por aquela estrada deserta e sem iluminação. Tentei pegar a minha lanterna, mas acabei a derrubando de tamanho nervosismo. Fiquei pasmo ao ver a reação do motorista, que virou para o lado e colocou a mão nas costas daquele ser e disse: "Calma, irmão, você está muito estressado, mas não está sozinho." O motorista parou e desligou o motor da viatura e também começou a se transformar na mesma criatura. Eu estava aterrorizado. Peguei a minha arma e apontei para aquelas coisas no banco da frente, mas não consegui atirar. Assim que se transformou na fera, o motorista
deu um uivo muito alto. Eu me vi ali, no meio do nada, com 2 lobisomens enfurecidos no banco da frente. E sem esperar mais, eu desci rapidamente e fui até a parte de trás da viatura. Abri o chiqueirinho e me fechei lá dentro. Pelo vidro, eu pude ver que aquelas feras abriram a minha mochila que estava embaixo do banco. As criaturas estavam devorando os lanches que estavam lá dentro. Eles rosnavam e babavam, comendo tudo que havia ali. Minutos se passaram e percebi que eles começaram a ganir e sacudir as cabeças, batendo fortemente as orelhas, estalando com violência e babando muito, como se houvesse alguma coisa os incomodando. Em seguida, eles pularam as janelas da viatura e saíram em disparada, soltando ganidos de dor, em direção ao mato, que ficava do outro lado da estrada. E por lá passava um pequeno córrego, e deu para ouvir pelos barulhos que eles entraram na água. E após alguns minutos, ouvi 2 longos uivos na direção em que eles foram. Fiquei ali, encolhido no compartimento de presos por horas. E para mim, parecia uma eternidade. Até que escutei vozes na direção daquele mato sombrio. Já estava amanhecendo. Eram os 2 policiais, já na forma humana, conversando e dando risadas. E ao me ver preso dentro do chiqueirinho, eles fizeram cara de espanto e falaram: "Sai daí, seu recruta." Eu saí de lá receioso, com a mão em minha arma. Mas parecia que já estava tudo bem, pois assustadoramente eles agiam como se nada tivesse acontecido. Eu, assustado, falei sobre o fato ocorrido. Eles se olharam e deram bastante risadas. E falaram que eu passei mal e fiquei delirando. E em seguida me colocaram na parte de trás da viatura para que eu me acalmasse. Eles disseram que aquilo era fruto da minha imaginação, e se eu contasse a alguém, ninguém iria acreditar e eu seria motivo de chacotas. Prometi que não falaria nada a ninguém. E até hoje eu nunca contei nada sobre o fato. Até hoje. Bem, embora não tenha mais contato com aquela guarnição, jamais esqueci aquela noite de terror. Hoje eu moro em Itapetininga, no interior de São Paulo. Mas sempre quando vejo uma barca, eu me lembro da dupla de irmãos lobisomens, pois aquele fato gelou meu sangue. Outro dia, pensando naquele ocorrido, falei com a minha esposa e perguntei o que ela havia colocado naqueles lanches. Ela falou que encheu os lanches de pimenta malagueta, do jeito que eu gostava. E realmente, eu sempre gostei muito de pimenta. Mas percebi naquele momento que foi aqueles benditos lanches apimentados que me salvaram. E desde então, só levo lanches para o serviço bem carregados na pimenta, onde quer que eu vá. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Mônica. Tenho 19 anos e moro no Rio Grande do Sul. Quando eu tinha 8 anos, me mudei para a casa que eu moro atualmente.
Até aí tudo bem, pois tínhamos uma vida ótima. Quando eu tinha uns 9 anos e meio, estava dormindo no meu quarto, quando me levantei e fui até a cozinha. Neste momento, eu vi 4 homens usando roupas escuras, sentados na mesa, jogando baralho. Eles nem repararam que eu estava ali e continuaram com a jogatina. Voltei para o meu quarto e gritei para que os meus pais viessem. Passou um tempo e eu não andava mais sozinha pela casa. Tinha que ter sempre alguém junto comigo, pois eu tinha muito medo. A minha mãe, naquela época, tinha um pet shop e eu passava o dia inteiro lá com ela. Havia um homem que sempre ia na loja e falava que havia algo de ruim nas nossas vidas. E desde o dia que eu vi os homens na cozinha de casa, comecei a dormir no quarto dos meus pais. Certa vez, eu acordei durante a noite e vi um casal na saída do quarto. Era um tipo de neblina que formavam 2 espectros. Um deles tinha a forma de uma pessoa de vestido e a outra com terno. Então, eu comecei a gritar. O tempo ia passando e eu continuava do mesmo jeito, com muito medo de tudo. Coisas estranhas aconteciam em minha casa. A TV ligava sozinha durante a noite. Ouvia passos pela casa e me arrepiava quando mudava de cômodo. Uma certa noite, uma amiga da minha mãe foi dormir lá em casa. E naquela noite eu vi sombras. Então surtei e exigi que me tirassem daquela casa. Então os meus pais foram me levar para dormir na casa da minha avó. A amiga da minha mãe ficou sozinha em casa. E no outro dia, ela me contou que escutou passos enquanto estava sozinha na minha casa. Neste meio tempo, a minha mãe decidiu tirar uns dias de férias da sua loja. E a loja misteriosamente pegou fogo. Daí, ela decidiu fechar e entrou em depressão. A amiga da minha mãe, a mesma que dormiu lá em casa, decidiu levar o avô dela na minha casa. Ele era pai de santo de um terreiro de Umbanda. Nesse dia, nós fizemos uma oração e disseram que eu tinha que ler um trecho da Bíblia todos os dias e que fazendo isso não aconteceria mais nada de anormal na minha casa. Passou um tempo e eu não via mais nada. Era como se a casa estivesse livre novamente. Puro engano, pois passaram-se 2 meses e comecei a ver de novo. Porém agora com muito mais frequência. Eu, quando estava na sala vendo TV, via sombras pela sala inteira. Era uma sensação horrível. Era como se eu sempre estivesse acompanhada. Então, a minha mãe me levou até uma mãe de santo. E ela me deu uma pedrinha roxa. E disse que todas as coisas de ruins que estivessem na casa iriam para a pedra. Bem, ela estava certa. Passei quase 2 anos sem ver nada. Porém, tudo começou novamente nesse ano de 2019. Só que agora eu não tenho mais tanto medo. Às vezes, parece que tem alguém durante a noite segurando o meu pescoço. Um dia desses, cheguei em casa e fui para o meu quarto me trocar. E vi a sombra do homem de chapéu enorme passar pela parede.
Fiquei com muito medo, mas resolvi ignorar, pois quem sabe assim eles vão embora. Bem, a partir do dia que eu comecei a ignorar essas coisas, estes fenômenos sobrenaturais têm diminuído bastante. Boa noite.